Olá, boa noite. Segunda-feira, dia 29 de setembro. Confira os destaques do Band Cidade de hoje. Motorista de caminhão que atropelou crianças na Vila Redenção é solto após audiência de custódia. Mulher é morta a facadas em Penalva. Ex-companheiro é o principal suspeito. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 10 quilos de maconha em ônibus na BR-316 em Caxias. E veja ainda, a Polícia Federal prende dupla com R$250 mil em esquema de lavagem de dinheiro em São Luís. Então essas e outras notícias no Band Cidade que está no ar. Motorista de caminhão que atropelou crianças na Vila Redenção foi solto após audiência de custódia. Era para ser um dia de festa, marcado pela tradição de São Cosme e Damião. Mas a comemoração na Vila Redenção se transformou em tragédia. Enquanto crianças aguardavam na fila para receber doces, um caminhão de bebidas perdeu o controle ao tentar subir esta ladeira do bairro. Na calçada estavam os primos David Guilherme, de 9 anos, e Jonathan José, de apenas 8. Os dois foram atingidos. Imagens de videomonitoramento mostram o veículo descendo e, em poucos segundos, o clima de alegria dá lugar ao desespero. O motorista do caminhão, Mauro César dos Santos, chegou a ser agredido por populares, mas foi resgatado pela Polícia Militar. No momento, ele foi autuado em flagrante por homicídio com dolo eventual. Mas após a audiência de custódia, a Justiça decidiu que ele responda em liberdade, com o uso de tornozeleira eletrônica e cumprimento de medidas judiciais. Familiares e moradores da região ainda tentam lidar com a perda das crianças. No bairro, o clima é de luto. Mais um feminicídio foi registrado aqui no Maranhão, no município de Penalva. Uma mulher foi morta com 13 facadas. Clenilde dos Santos Lobato, de 33 anos, foi assassinada na madrugada de domingo no povoado Oriente, zona rural de Penalva. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, José Lúcio Moraes Santos, que estava foragido. Segundo a Polícia Militar, o homem teria invadido a casa da ex-mulher e desferido os golpes nas regiões do tórax, braços e pernas. Clenilde chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Com este caso, o Maranhão já contabiliza 41 feminicídios em 2025. E em Caxias, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 10 quilos de maconha na BR-316. Durante fiscalizações em um ônibus interestadual no último final de semana. Somente este ano, a PRF já apreendeu mais de 1,5 toneladas de entorpecentes nas estradas do Maranhão. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina na BR-316. Foram apreendidos cerca de 10 quilos de maconha. A droga foi encontrada dentro de 2 bolsas pertencentes a uma passageira que estava em um ônibus interestadual. No momento dessa abordagem, os policiais localizaram numa mala que era transportada por uma passageira de apenas 36 anos, cerca de 5 tabletes de maconha e, ao ser aprofundada a fiscalização, localizaram uma outra bagagem já no compartimento inferior do veículo, que também continha cerca de 5 tabletes do mesmo entorpecente, que totalizaram aí 10 tabletes da droga, que pesaram mais de 10 quilos de maconha. A mulher afirmou aos policiais que pegou a maconha em Belém, no Pará, e entregaria o material em Teresina, no Piauí. Ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas e levada à Delegacia de Polícia Civil de Caxias. Essa mulher foi presa em flagrante pelo crime. Ao ser questionada, ela informou que teria recebido esse entorpecente em Belém, no estado do Pará, e que o destino final seria a capital do Piauí. Ela não soube informar quem receberia essa droga, mas passou para os policiais as informações de que receberia cerca de R$ 2.500 pelo transporte do entorpecente. A ação faz parte de uma série de fiscalizações intensificadas e realizadas pela PRF para reforçar a segurança nas rodovias federais do Maranhão e combater o crime organizado. Somente este ano, a PRF já apreendeu mais de 1,5 toneladas de entorpecentes nas estradas do Maranhão.
Somente neste ano de 2025, a PRF já ultrapassou a marca de 1,5 toneladas de entorpecente retirado de circulação, e as ocorrências são as mais variadas possíveis, seja escondido em cargas de milho, seja escondido em compartimentos ocultos de veículos de passeio, ou até mesmo, como nesse caso, transportado aí em bagagens por pessoas que utilizam ônibus, principalmente ônibus interestaduais. E a Polícia Civil prendeu neste final de semana o suspeito de matar e queimar o corpo de uma pessoa encontrada carbonizada em um terreno abandonado no bairro Alemanha. O corpo apresentava sinais de mutilação com lesões nos braços. Segundo a Superintendência Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o crime ocorreu no local e o corpo foi incendiado após o homicídio. O suspeito, um homem de 27 anos que não teve a identidade revelada, foi identificado por câmeras de segurança e confessou o crime, alegando desavenças pessoais. A Polícia Civil continua investigando o crime. A Polícia Federal prendeu em flagrante 2 homens suspeitos de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro em São Luís. A dupla foi abordada na última sexta-feira após realizar saques bancários de alto valor e estava com R$250 mil em espécie. Segundo a investigação, empresas com contratos milionários estariam transferindo grandes quantias para uma empresa de fachada, usada para ocultar a origem ilícita dos recursos por meio de saque em dinheiro vivo. As apurações seguem em andamento. E a seguir no Band Cidade, acidente tira a vida de 3 pessoas da mesma família na zona rural de Caxias. Em instantes, o Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade, olha só, um grave acidente resultou na morte de 3 pessoas da mesma família, incluindo uma criança. Foi na noite deste domingo, na MA 034, entre Caxias e Coelho Neto. As vítimas, uma idosa de 63 anos, uma mulher de 36 e uma criança de 7 anos. Eram tia, esposa e filho do motorista, Aldair de Jesus Barroso, que fugiu do local. Segundo informações preliminares, o motorista perdeu o controle do veículo, que capotou próximo à linha férrea em Caxias. Os corpos foram encontrados fora do carro, espalhados pela pista. As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pela polícia. Agora vamos falar de política. De Brasília, Napoleão de Castro tem informações do Congresso Nacional. Boa noite, Napoleão. Grande abraço a você, prazer enorme voltar a falar contigo, com o nosso telespectador, Band Cidade. Muito boa noite, nossa equipe volta de Brasília para levar as informações e iniciando mais uma semana de acompanhamento, onde a gente vai levar a notícia, a informação para o nosso estado e todo o acompanhamento aqui na capital brasileira, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e nos temas importantes que vão acontecer nesta semana. A semana política que começa em Brasília e a expectativa de definição em alguns temas. Anistia. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que ainda não tem uma temperatura sobre a proposta de anistia entre as bancadas da casa. Segundo Hugo, o relator do texto, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, está conduzindo as conversas com os líderes e faltam alguns partidos para serem ouvidos. Mota disse que precisa de um tempo para ver o sentimento da casa e saber se pauta ou não esta semana o texto. Isenção do imposto de renda. O Senado aprovou o projeto de lei que isenta de imposto de renda quem recebe até R$5 mil por mês. A proposta também aumenta o imposto das faixas salariais mais altas e cria um programa de regularização de dívidas para contribuintes de baixa renda. O texto chega à Câmara Federal e pode ter análise já nesta quarta-feira. Pela bancada do nosso estado, conversamos com o deputado Márcio Gerri em cima da pauta da anistia que pode vir a ser colocada na Câmara Federal. Ele destacou a mobilização da sociedade e o posicionamento da grande maioria do povo brasileiro contra esse tema. Então nós vimos o Brasil inteiro, assistimos o Brasil inteiro
dar um recado muito claro ao Congresso Nacional, que é contra a PEC das prerrogativas, que na verdade é a PEC dos privilégios. Os parlamentares, nós já temos prerrogativas e precisamos mantê-la para garantir a autonomia de opinião, de discurso, de manifestar suas posições livremente. Não é disso que se trata na PEC que foi aprovada, infelizmente, aqui na Câmara. Ali é uma PEC que estende benefícios e privilégios para crimes, quaisquer crimes inclusive inafiançáveis. Então é um absurdo que se aprovou aqui com o nosso voto contrário e com o repúdio do povo brasileiro em manifestações que aconteceram por todo o país, inclusive em São Luís. São os destaques, as informações de Brasília. Exclusivo para o Band Cidade, Napoleão de Castro. É isso, obrigado pelas informações. Olha só, o Tribunal de Contas da União abriu investigação contra o deputado federal Júnior Lourenço, do PL aqui do Maranhão, por possível prática de nepotismo. O parlamentar é suspeito de empregar a sogra, Maria Jaqueline Trovão, como secretária parlamentar em seu gabinete na Câmara dos Deputados desde maio de 2022. Segundo o Ministério Público, Maria Jaqueline já recebeu mais de R$120 mil em salários e benefícios. Atualmente, o salário dela ultrapassa R$3 mil mensais. O subprocurador-geral Lucas Furtado, autor do pedido de apuração, afirmou haver indícios de irregularidade na nomeação, o que pode configurar improbidade administrativa. A penalidade pode incluir perda de mandato e devolução de recursos públicos. O caso está em análise. E o ministro do Esporte, André Fufuca, do PP, anunciou que deixará o cargo ainda esta semana, atendendo à decisão da Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil. A medida foi comunicada pelos presidentes nacionais dos partidos, Ciro Nogueira, do PP, e Antônio Rueda, do União Brasil, que determinaram a saída de todos os filiados do governo federal até o fim de setembro. Mesmo contrário à decisão, Fufuca disse a aliados que não pretende contrariar a cúpula do partido, especialmente Ciro Nogueira, com quem tem forte relação política. O ministro teme prejuízos eleitorais no Maranhão e impacto em uma possível candidatura ao Senado. Nos bastidores, Fufuca demonstrou insatisfação com a permanência de aliados na federação em cargos do governo, sob justificativa de não estarem oficialmente filiados ao PP ou União Brasil. E a seguir no Band Cidade, pesquisa aponta que 54,9% da intenção de compras para o Dia das Crianças. Agora um assunto que deu o que falar nas redes sociais deste final de semana. Um vídeo de uma gincana escolar com a simulação de ato sexual causou polêmica no Maranhão. Nas imagens, estudantes do Centro de Ensino Acrísio Figueiredo, em São João Batista, simulam atos sexuais dentro de uma tenda que representava um motel durante uma gincana escolar. O episódio, que faz parte de uma gincana de interclasse com proposta cultural e educativa, provocou críticas da comunidade e repercussão negativa. A direção da escola pediu desculpas publicamente, enquanto a Secretaria de Estado da Educação informou em nota que houve troca não orientada da música aprovada para a apresentação e também apontou falhas no acompanhamento dos professores, que não interromperam a performance, que também inclui danças eróticas. A SEDUC ainda classificou o caso como isolado, repudiou a exposição dos alunos. E uma pesquisa realizada pela FEComércio apontou que 54,9% dos consumidores em São Luís pretendem comprar presente para o Dia das Crianças. Carros, bonecas, jogos eletrônicos e de tabuleiros. Opções são que não faltam para quem deseja presentear a criançada nesse dia tão especial. Em São Luís, 54,9% dos consumidores pretendem ir às compras na data.
número que representa um aumento de 2,2% em relação ao ano passado. São cerca de 439 mil consumidores indo às compras, segundo o levantamento feito pela Fecomércio Maranhão. A pesquisa ela traz um dado muito positivo para o comércio, né, local. A gente tem uma movimentação financeira estimada em 127 milhões de reais. Então, essa movimentação ela vem atrelada ao aumento da intenção e também a questão do aumento do ticket. As pessoas elas estão mais dispostas a comprar esse ano em relação ao ano anterior. E quem celebra toda essa alta é o comércio local, que já tem se preparado para a movimentação atípica desse período. Nós estamos com uma expectativa muito positiva, né? Já estamos trabalhando já nos últimos meses para essa data e a gente espera surpreender o cliente, né? Nós estamos aqui trabalhando para isso, para surpreender os clientes da Bitóis Brinquedos, como os clientes aqui do Golden Shopping, e a gente espera assim, um crescimento nas vendas entre 15% a 20% em relação ao ano passado. Nós estamos com uma expectativa altíssima, tá? Graças a Deus o movimento está super bem aqui no shopping, então temos muitos produtos, né, que chegou agora, kits para o Dia das Crianças, né? O gasto médio previsto é de R$ 210 por pessoa, com uma estimativa de movimentação financeira em mais de 127 milhões de reais, alta de 8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ele aumentou cerca de 37,5% se a gente comparar com o gasto do ano passado e ele qualifica essa questão da movimentação total de 127 milhões para a data. Ela se consolida aí como a terceira melhor data para o comércio local depois do Natal e do Dia das Mães. Todo esse cenário positivo posiciona o Dia das Crianças como a segunda data mais importante do calendário local, ficando atrás apenas do Dia das Mães. Entre os itens mais procurados, os brinquedos aparecem no topo das intenções de compra, com 61,2%, seguido por vestuários e calçados. Com certeza, aqui opções são o que não faltam aqui. Aqui na Natura não falta opção. Temos muitas novidades, muitos kits. Inclusive os kits seriam até melhor porque se torna até um preço mais acessível para os pais, né? É isso. Por hoje é só. O Band Cidade fica por aqui. Outras informações você acompanha a seguir no Jornal da Band.